E aí, Júlio? E aí, minha jovem, tranquilo? Tranquilo? Pessoal, a gente vai esperar aí uns minutinhos para dar tempo aí do pessoal entrar. Já vão pensando aí nas perguntas para o Júlio. Lotar o Júlio de pergunta hoje, gente. Vamos ver se a gente consegue responder a todas, né? A gente vai tentar ser bem dinâmico e controlando esse tempo aí também, mas assim, o pessoal já segue você no Instagram e já pode fazer essas perguntas depois para você, Júlio. Boa noite. Olá, Carla. Calé que foi lá com a gente entregar o álbum. Muito bom essa entrega. E aí, mais um minutinho aí a gente começa. Ao seu comando. Você que manda hoje, Júlio. Não mando nada. Vamos caminhar junto aí. Só fazer uma coisa aqui. Pronto. Aqui tá na gambiarra, amarrei tudo aqui, para não cair. Eu vi você testando. Vi Pois você é, começou a live, ó, deixa eu ver o que o Júlio tá fazendo. tem uma amarrado aqui para não cair. Da última vez caiu, menina. Ah, se cair, Gambiarra, espera levantar, Júlio. mas dessa vez não vai cair não. Essa Não, live é muito importante. esperar dar 8h03 aí de começo. Falta poucos segundos aí. Já deixei fixado, viu, gente? O link da campanha, até te avisar, Júlio. Deixei fixado aí pro pessoal ter acesso. Só força. Bom, galera, vamos começando, assim, né? Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marina Lazzarini, sou engenheira ambiental e sanitária. E atualmente eu sou diretora de projetos, né, do Engenheiros Sem Fronteiras, Núcleo BH. Para quem não sabe, o Engenheiros é uma organização sem fins lucrativos. A gente faz parte aí da organização, né, da Nacional Engenheiros Sem Fronteiras Brasil. A gente está debaixo aí desse guarda-chuva. São mais, né, de 60 núcleos aí atuando aí por todo o Brasil, em diversas cidades. Nós aqui do SFBH, a gente atua há 5 anos, não só em BH, né? A gente atua também na região metropolitana de Belo Horizonte. De forma geral, assim, nós, como Engenheiros Sem Fronteiras, a gente tem como missão promover o desenvolvimento humano e sustentável por meio da engenharia, né? Nosso nome é Engenheiros Sem Fronteiras, não é à toa. É a gente tornar essa engenharia acessível para todo mundo. Então, para explicar um pouquinho, né, o nosso bate-papo hoje, né, não é só, a gente colocou assim, o impacto das organizações, né, das ONGs na comunidade, esse impacto positivo aí, mas não é só isso, assim, a gente está aqui hoje para bater um papo aqui com o Júlio, para ele trazer um pouquinho da realidade, como é que está sendo esse momento, né, do Covid no Morro do Papagaio. Não sei se está todo mundo acompanhando, né, Júlio, mas é muito importante a gente falar que a favela sempre teve pessoas em vulnerabilidade social, sempre existiu desigualdade, e a gente vê que o Covid só evidencia mais esse momento que a gente está. Assim, evidencia mais essa desigualdade na favela. Não vou me delongar muito, não, vou passar já para o Júlio, mas hoje, gente, vai ser um bate-papo. A gente organizou aí uma série de perguntas para o Júlio, mas já aviso vocês que vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas aí na caixinha de perguntas, que a gente vai separar 10 minutinhos para a gente conseguir responder. Então, Júlia, eu já deixo aí a palavra para você se apresentar, e já deixo uma pergunta inicial, assim, não é nem pergunta, mas assim, para você já trazer um pouquinho para a gente como que está sendo o Covid-19 no Morro do Papagaio desde o início até o dia de hoje. Assim. Então, a palavra é sua, cara. Boa noite, né, a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui podendo falar um pouco do Morro do Papagaio e do que a gente tem feito aqui em parceria, né, com algumas instituições, entre elas o Engenheiros Sem Fronteiras, que já teve aqui em outros momentos, com outros projetos e que, na verdade, o pessoal viu que aqui não precisava tanto, foram para outras comunidades que realmente precisava e hoje está aí, né, nos ajudando. Enfim, eu sou nascido e criado no Morro Papagaio e, né, a gente tem feito vários projetos e trabalhos aqui dentro da comunidade
voltado para a promoção da cidadania e também para apresentar a favela de fato como ela é. E com a chegada do coronavírus dentro da comunidade não, no Brasil, né? Graças a Deus a gente ainda não tem relatos de casos e teve algumas suspeitas, mas nada que se confirmasse. A gente mudou as estratégias, né? Com relação às ações, e aí a gente começou a fazer ações de conscientização dentro do morro, quando 45 tempo atrás, 45 dias mais ou menos, um tempo bem atrás mesmo, a gente começou a fazer as ações de conscientização com panfletos, panfletanos, que ainda, na época, ainda o vírus ainda estava sendo monitorado, né? Ele não estava lastrado. A gente fez um panfleto, conseguiu doações de panfleto, de cartazes. O cartaz e o panfleto foi produzido com a cara da comunidade. A gente criou um rap também, e a partir de um carro de som que a gente alugou por hora, a gente começou a rodar dentro das comunidades, falando da importância de se prevenir e falando da forma correta de se prevenir dentro de uma comunidade, né? Por exemplo, como você vai evitar o isolamento social dentro da comunidade, evitar aglomeração dentro do aglomerado. Aqui a galera pega o ônibus lotado, e aí a gente começou a fazer ações de conscientização. Passou um tempo, a gente começou a fazer ações, né, de arrecadação de alimentos não perecíveis, kit de higiene e produto de limpezas, né? A gente recebeu algumas doações e depois veio a questão das máscaras. Aí uma amiga minha, na verdade, prima de um amigo meu, né, do José Maurício, a Flávia, me chamou e perguntou se ela conseguisse os materiais, os tecidos, se eu tinha alguém dentro da comunidade que poderia estar confeccionando essas máscaras. Aí eu consegui aqui um grupo de voluntárias, costureiras e costureiros, que eles começaram a produzir máscaras. E aí, no momento, a gente estava entregando somente para pessoas idosas, para quem estava no grupo de risco e para quem estava indo trabalhar. Depois a gente recebeu doações de várias máscaras, muitas máscaras mesmo, né? Através de um projeto que chama Ponta do Bem, e Espalhe Máscaras, que é o nome do projeto, enfim. E aí o pessoal do Engenheiros Sem Fronteiras, né, apareceu, fez contato com a gente para nos apoiar, né, e foi muito bem-vinda a ajuda suas, né, tanto na questão da vaquinha, quanto também nas doações que vocês têm nos doado, principalmente o álcool em gel, porque a gente acredita que, como ainda não tem relatos de casos dentro da comunidade, o risco de um trabalhador descer para o asfalto e, sem querer, né, trazer esse vírus para dentro da comunidade é muito grande. Então, a partir do momento que vocês trouxeram o álcool gel, foi uma quantidade muito bacana, a gente conseguiu, né, fazer uma ação de pontual nas entradas ou saídas da favela, onde a gente estava distribuindo álcool gel para quem estava indo trabalhar, e também máscaras, né? O álcool em gel, na verdade, além do caráter, né, de prevenção, ele também é de conscientização, porque a pessoa pega o álcool, ela sabe que quando acabar ela vai ter que arrumar um outro, porque ela entende que tem alguém preocupado com ela dentro da comunidade, tem alguém preocupado com ela de fora da comunidade, que foi quem doou, e ela precisa se preocupar, não só com ela, mas também com os seus. Eu aproveito para dizer aqui que nesse momento não é momento de relaxamento, né? É um momento da gente ficar mais apreensivo, porque ainda ontem estava escutando o ex-ministro, ele falou que da agora para frente as coisas tendem a piorar, e é importante a gente se cuidar, né, e seguir as recomendações. Quem tem máscara, use máscara. Quem tem álcool em gel, passa álcool em gel. Mas quem não tem, água e sabão resolve para quem está na favela, né? É importante a gente, as crianças ficarem em casa. Enfim, aí a gente tem feito várias ações aqui dentro da comunidade, né? Tem um grupo de lideranças, as duas associações se uniram, a Associação do Morto Papagaio e a Associação da Barragem. Para quem não sabe, o Morto Papagaio é um complexo, né, de vilas. Duas vilas foram desapropriadas. Hoje tem a Barragem Santa Lúcia, a Vila Estrela,
a Vila Santa Rita de Cássia, e tem também, né, que a gente fala que é o puxadinho do morro, que é o conjunto habitacional Santa Lúcia, que é os predinhos. Então a gente uniu as lideranças, tem uma liderança do predinho, tem lideranças da vila, tem lideranças da barragem, o presidente da associação, que é o Dan, e aqui em cima está eu, mais uma galera. Enfim, eu não vou citar nome porque senão eu posso, né, cometer o pecado aqui de deixar alguém de fora. Mas é isso. A ideia da gente é cuidar da comunidade, né? E a ajuda das ONGs, né, são muito bem-vindas, porque se não fosse essa ajuda, a gente estaria andando em círculo. Mas o que acontece? A gente também, por exemplo, a gente chegou, né, a gente está aqui no Morto Papagaio bem antes, fazendo as ações. Mas, por exemplo, quando lançou o link da cesta básica, estava dando problema, a gente conseguiu um grupo de voluntários que conseguiu cadastrar as famílias. Quando lançou o auxílio emergencial, estava dando muito problema com relação a e-mails e com relação a quem não tem acesso às redes sociais e à internet. A gente foi para a rua, cumprindo as recomendações da saúde, com relação a espaço, álcool em gel e máscara, atender a população que estava na rua e que não sabia como fazer porque não tinha acesso às redes sociais, né? E também no Vale Merenda a gente conseguiu auxiliar e a gente está aí, né? Consertando um avião no alto. Não, Júlia, acho que você falou muita coisa aí, assim, muitas coisas muito importantes, assim, de serem faladas, assim. Basicamente tudo que a gente até conversou aqui para a gente guiar esse bate-papo, acredito que você abordou de uma forma bem geral. Então, assim, vou perguntando assim, um pouco mais específico para a gente poder guiar esse nosso bate-papo. Inclusive, Júlio, você pode depois, no momento, assim, se apresentar, acho que melhor aí, falar quem que é o Júlio Fessor, sabe? Assim, além de você ser o líder da comunidade, é importante também trazer aí quem que é o Júlio aí para a comunidade. Enfim, Júlio, assim, como que tem sido, né, esse acompanhamento das famílias no morro? Como que você, como líder da comunidade, mas assim, junto com as outras lideranças que acredito que tem aí no Morro do Papagaio, como que vocês estão fazendo o acompanhamento da necessidade das famílias? Então, por exemplo, com relação às doações, a gente está mantendo um critério de vulnerabilidade mesmo. Por exemplo, se a pessoa já pegou uma cesta. Aqui tem vários outros lugares que dá cesta, né? Tem pessoal da Leopoldina, tem as obras pavonianas, tem as igrejas. E se a pessoa já pegou uma cesta em algum desses lugares, ela não tem direito a uma cesta que a gente está conseguindo, entendeu? Quem tem direito à cesta que a gente está conseguindo é só quem está no aperto mesmo e não conseguiu o auxílio, não conseguiu a cesta da prefeitura e não pegou cesta em canto nenhum. Porque não adianta você vestir um santo e desvestir o outro. Sim, não, com certeza. Próxima perguntinha aí para o Júlio, né, Júlio? Quais são as principais dificuldades assim, que as famílias, quando você, assim, como líder da comunidade, muitas pessoas vêm até você para expor quais são os problemas que elas estão passando nesse momento. Então, assim, quais são os principais problemas que as famílias estão passando agora, quais são as principais dificuldades? E, ao mesmo tempo, também, quais são as dificuldades que vocês aí, do líder do Morro do Papagaio, estão passando nesse momento? A atuação de vocês, com certeza, é mais delicada nesse momento. Então, você trazer um pouquinho para a gente como que você está atuando e essa dificuldade assim, das famílias. Então, a maior dificuldade das famílias no momento é o emprego, né? Muita gente que é diarista não está indo trabalhar, muita gente foi mandada embora, muita gente que tem o próprio comércio está fechado. Então, a maior dificuldade nesse momento, né? Além da questão de alimentação, é com relação ao financeiro, né? Uma verba. Então, é muito complicado, porque falta gás, falta remédio, tem a questão da água, da luz, então isso tudo implica numa bola de neve, né? E as pessoas vão ficando desesperadas porque é complicado você pedir para ficar em casa. Quem trabalha, quem viveu a vida trabalhando e tem que sustentar a família e tal. Então é complicado, a pessoa se sente, de certa forma, incapaz
entendeu? E acaba fazendo alguns tipos de loucura, tipo, né, pondo a vida em risco, porque esse vírus é real, né? Apesar de ser algo invisível, é um vírus que mata e não escolhe classe e, e nem cor e nem idade, mas infelizmente a gente sabe que os menos favorecidos são os que sofrem as piores consequências. Eu quero dizer aqui o seguinte, que eu acredito que, de um jeito ou de outro, esse vírus pararia o Brasil, quer seja pelo número de mortos ou quer seja pela o isolamento social. Qualquer medida que fosse tomada, também, quem sofreria as consequências maiores seríamos nós mesmos das comunidades, né? Porque como é que vai fazer um isolamento social de um avô e o neto, ou vice-versa, que mora na mesma casa e às vezes as casas são bem pequenas, né? Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui, né? E dizer que a gente também da comunidade se solidariza com essas vítimas, né? Que não são só números, né? Não são só números, são vidas, né? Que estão indo aí, pessoas saudáveis, enfim, até a princípio falava que seriam os idosos e muita gente falando que era normal, mas não é, né? Os idosos são pessoas que ajudaram a construir a nação e não deveriam estar partindo dessa forma, né? Aqui a gente respeita muito os mais velhos porque foram eles que fizeram a favela chegar onde está. O Morro Papagaio, eu sou nascido e criado aqui, e eu sou da época que aqui era barro puro, né? E se está assim hoje foi através de muita luta. Eu tenho apenas, vai fazer 6 anos que eu estou como líder comunitário aqui, mas antes de mim vieram outros que fizeram um trabalho muito bacana. Não, inclusive, Júlio, assim, acho que pela sua fala aí, talvez seria até interessante se você quiser compartilhar um pouquinho pra gente como que você virou líder da comunidade e já te perguntando como você virou líder da comunidade, o pessoal também conhecer um pouquinho do Júlio. Qual que é a dificuldade assim, que você está tendo para conseguir manter? Assim, a gente já trocou muita ideia sobre você falando como que está sendo difícil você também manter essas pessoas em casa. Mas você trazer um pouquinho para a galera entender como é difícil, assim, porque você está se expondo também. Você tem filhos em casa, assim, você contando que fica longe de seus filhos nesse momento para poder estar na ativa na rua, é importante que as pessoas também sabem desse papel que você está desenvolvendo para a comunidade. Então, se você quiser trazer um pouquinho esse olhar aí para o pessoal. Então, com relação, né, às crianças e aos adolescentes, é muito complicado, né? Eu tenho 2 filhos que estão comigo aqui, tenho uma outra menina, né? Na verdade, tenho 5 filhos, estão por aí espalhados. Mas o que acontece? Tem 2 que estão comigo, né? Então, eles ficam aqui e mesmo apesar de ter, né, a comida na hora certa, tem internet e tudo, eles ficam loucos para sair. Imagina quem não tem acesso a esse tipo de coisa, né? E eu, quando que eu também trabalho no consultório de rua, que é um equipamento da saúde do SUS, né, que trabalha com população em situação de rua, quando eu tenho muito contato com muita gente durante o dia, quando o dia é muito intenso, eu, às vezes, venho para casa na madrugada ou então durmo na ONG, porque para evitar né, um risco aí de trazer também esse contágio para dentro da minha casa. Né? Então, a gente tem feito alguns trabalhos com as crianças que estão na rua com o objetivo de colocá-las dentro de casa, mas o que acontece? Na comunidade, as crianças sempre brincaram na rua, bicicleta, bola, papagaio, sempre brincaram. Então, para eles, é como se eles estivessem de férias. Então, está muito difícil manter as crianças dentro de casa. Então, a gente tem ganhado, inclusive, brinquedos e kits para colorir e tal, porque a gente lança desafio para a criança que está em casa, né? Para a criança fazer um vídeo falando como é que está a quarentena, a maioria fala que está Teve o péssima, que está desafio um do chinelo tédio. também, né? É legal você Teve o contar. desafio do chinelo, né? Inclusive o chinelo foi uma doação que veio da Kika lá, que é a presidente lá do Cafezal, lá da Serra, doou o chinelo. E como não tinha chinelo para todo mundo e a gente viu muitas crianças na rua, a gente fez um desafio
de quem estivesse em casa gravasse um vídeo com autorização do responsável, ganharia um chinelo, e foi muito legal, entendeu? A gente ganhou também agora uns brindes, também a gente está fazendo outro desafio agora, ensinando, pedindo para as crianças ensinar como é que se protegem. A gente também ganhou muito sabonete de um parceiro do tio Flávio, né? E aí a gente, não é só entregar sabonete, o que, que a gente fez? A gente foi até as crianças também que estavam na rua e pedimos, damos para ela 2 sabonetes, pedimos para que elas fossem para casa ensinar os pais como é que elas aprenderam a lavar as mãos na escola, né? Que é um jeito também de deixar elas entretidas ali. Mas, enfim, não está sendo fácil para ninguém, né? Eu consigo sair para fazer o corre aí, para ajudar as pessoas, mas tem gente que não consegue sair, que não pode sair, e nesse momento é um momento de porque todo cuidado é pouco, né? E esse cuidado precisa ser mútuo. Esse cuidado precisa ser mútuo, né? A gente tem que pensar em todo mundo, não adianta a gente pensar só em nós. Então a gente, as associações e as lideranças se uniu com o objetivo de cuidar mesmo da comunidade na medida do possível. Claro que a gente não tem perna, claro que a gente não vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente gostaria, mas na medida do possível a gente vai levando. Eu fico pensando que, enquanto você faz isso, eu fiquei até pensando que o pessoal da população aí do Morro Papagaio vê vocês na rua também. Você não acha que às vezes eles falam, o Júlio tá aí na rua, eu também posso estar na rua, não tem problema nenhum, porque não sei se todo mundo entende o quanto que você está se expondo para estar na rua pelas pessoas, assim. Então, o pessoal entende que a gente está se expondo para que eles possam se cuidar. Um ou outro questiona, mas a gente vê que quem questiona também não quer ajudar. Mas o mais interessante é que, por exemplo, quando eu subo o morro, quando eu saio da minha casa, subo o morro, eu subo com a sacola de máscara, por exemplo. E aí as pessoas me vê, tá usando a máscara no queixo. Na hora que me vê, já põe a máscara no nariz. Pessoas estão saindo de casa, assim, eles me chamam aqui de louco da máscara. Né? Muito antes logo quando o ministro, que era o Mandetta, falou da questão da máscara, eu já comecei a correr atrás das máscaras. Então eles me chamam louco da máscara. E eu falo, Você prefiro ser comentou no, chamado, você comentou no seu Instagram uma frase sobre essa questão do... Eu esqueci qual prefiro que ser foi. chamado de louco agora do que o cara que tinha razão amanhã. Mas isso mostra que as pessoas que o recado está sendo dado. Claro que é muito difícil a gente mudar as nossas, né, manias. É muito difícil, igual nós aqui, nós estamos protegidos, meu álcool já está aqui. Mas toda hora eu ponho a mão na boca, ponho a mão no olho, não tem como. Imagina na rua, né? Então é muito difícil. Inevitavelmente tem hora que a gente... A máscara é muito... Ela é muito... incomoda muito, assim. Então, Não, a máscara é uma coisa que, se fosse em outra ocasião, não usaria. é... E a gente fica pensando, incomoda a gente, às vezes, que está numa situação até de privilégio de sair daqui e usar a máscara só para ir no supermercado. Imagina para quem esteja trabalhando e ficar o dia inteiro, assim, utilizando essas máscaras. Você tinha comentado que está sendo bem difícil, assim, as pessoas entenderem, porque ninguém nunca viveu isso, assim. Então, está sendo tudo novo e realmente machuca a máscara, incomoda. Então, você quer trazer um pouquinho, acho, também desse olhar aí do que o povo está comentando sobre isso? Tudo é muito novo, né? Ainda teve algumas falas desencontradas aí que contribuiu para que as coisas piorassem no sentido de relaxamento, né? As pessoas têm desacreditado, né? Eu não entendo como é que as pessoas vêm me falar que o hospital de campanha que foi feito lá no Gameleira está vazio. Eles queriam que tivesse o quê? Lotado? É, As medidas que Belo Horizonte tomou, por mais extremas que tenham sido, e eu não concordo com todas e da forma que foi, mas por mais extremas que tenha sido, foi uma melhor viável. Eu tenho visto nas reportagens aí que Belo Horizonte é exemplo. Belo Horizonte é exemplo. Belo Horizonte aprendeu com os erros dos outros países lá. Agora eu não entendo. Todos os governantes do mundo, todos os governos e prefeituras falando de que tem que usar máscara, que tem que ficar em casa.
E o pessoal está achando que isso é política. Gente, o governo federal ia dar R$ 600 até para quem não trabalha, se fosse política. Vamos pensar, é uma questão de prevenção aí, que é importante quem pode, né? Principalmente quem mora na comunidade, quem pode, à medida do possível, fique em casa. Quem não pode, tem que fazer os corres, tem que trabalhar, se cuide, né? Use máscara. A gente está distribuindo máscara, a gente tem máscara sobrando, entendeu? Eu não consigo ir na favela toda, mas se a pessoa sabe onde é que a gente fica, é só ir lá e pegar a máscara. Tem lá um vidro de álcool em gel e uma caixa de máscara. A pessoa usa o álcool em gel para, né, limpar as mãos e pode ir lá escolher a sua máscara, na cor e do tamanho do jeito que ela quiser, entendeu? O Júlio, até te interrompendo aí para falar sobre isso, acho que é legal que a gente está aqui numa live, assim, com 54 pessoas, então obrigada aí para todo mundo que está assistindo aí a fala do Júlio, muito importante nesse momento. Quem também tiver, né, assim, eu acho que é um momento também de pedir a colaboração, igual a gente fez algumas entregas de máscaras, agradecer as pessoas que fizeram, igual você comentou da Flávia, de álcool. Então, todo mundo que está assistindo aqui quiser ajudar, entrar em contato depois, ou com o Dinheiro Sem Fronteiras, ou diretamente com o Júlio, para a gente articular. Assim. Já vi pessoas falando de doação de brinquedos aí nos comentários, mas eu acho que quem puder também tá doando máscaras e álcool em gel aí para a comunidade, Júlia. Acredito que seja importante aí também para vocês. Assim. Não, sim, é tão importante quanto a vaquinha e doações de alimentos não perecíveis, a máscara e o álcool em gel é de suma importância. Por quê? Porque a gente está cercando o vírus, né? A partir do momento que a gente entrega toda manhã ali, ou dependendo do dia, um álcool em gel para quem está indo trabalhar, e uma máscara para quem não tem, essa pessoa ela vai se proteger, ela vai se precaver, entendeu? A gente está com a ideia também de construir pias nas entradas da comunidade também, copiando algumas ações que a gente tem visto fora aí. A gente criou um grupo de WhatsApp, né, com algumas pessoas, morador mesmo, que identifica algumas demandas, entendeu? Ontem mesmo, o Dia das Mães, a gente distribuiu máscara, mais de 700 máscaras no Morro do Papagaio. E para quem estava na rua, né, fazendo a compra. Mas a gente foi de casa em casa também, algumas casas. Muita gente fala, não, você não passou lá em casa, não tem como ir na casa de todo mundo. Por isso que a gente deixa lá em cima, no Centro Comunitário Tio Flávio, máscaras à disposição. Né? E eu só peço que não envie criança, porque criança mesma hora que eles são ingênuos, eles são espertos demais, né? Uma outra coisa também, está descartando máscara, não descarte a máscara no chão, não jogue no chão, coloque no saquinho, porque evita até que os garis também se contaminem, né? Ninguém sabe quem está contaminado ou quem não está, pode ser que alguém seja, porque nem todas as pessoas que são contaminadas têm os sintomas. Então, essa questão de descartar e de usar bem a máscara é muito importante. Ô, Júlia, aproveitando aí o gancho, assim, compartilha com a galera como é que você faz aí com sua lista de transmissão com mais de 2.500 pessoas para alertar, né, a população de como que está sendo a distribuição, igual você falou. Não tem como você chegar e distribuir a máscara para todo mundo porta a porta. Como que vocês estão fazendo para dialogar com a comunidade? Olha, a gente tem cesta básica, a gente tem álcool em gel, a gente tem máscaras, assim, como que está sendo esse diálogo? Então, com relação às cestas básicas, a gente faz um pré-cadastro baseado naquilo que eu te falei, né? A gente faz um check-up nos benefícios que as pessoas já conseguiram, né? E a gente avalia e faz um pré-cadastro. Com relação ao álcool em gel, a gente, no momento, está distribuindo o álcool em gel só para quem está precisando sair. Porque quem está na favela, em casa, água e sabão resolve. Não foi o que o pessoal falou, eu não sei como é que pode, né? Água e sabão mata o vírus, mas ainda não encontraram uma vacina. Então, álcool em gel é para quem está trabalhando. A gente não adianta ir lá e pegar um álcool em gel para ficar dentro da favela. A não ser que trabalha dentro da favela. Entendeu? Mas é isso. E com relação às máscaras, agora é máscara para todo mundo. No começo era só para os idosos, para quem está em área de risco, no grupo de risco e para os trabalhadores, mas agora é para todo mundo. Inclusive as costureiras aqui do Morro, né? Mandar um abraço aí para o grupo Espalhe Máscaras.
eles têm fabricado muitas máscaras para crianças, né? Não, bacana demais. Ô, Júlio, então, né? Vamos aí. Eu queria ter agora, nesse momento, te perguntar sobre a campanha Abraça a Comunidade. Para quem está assistindo, a gente está fazendo uma campanha aí em parceria com o Morro do Papagaio para a gente conseguir arrecadar dinheiro para depois a gente conseguir comprar as cestas básicas e material de higiene e de limpeza, né, Júlio? É assim, eu queria agora ouvir um pouquinho de você do que você acha dessa iniciativa, qual que é a sua visão dessa iniciativa aí para o Morro do Papagaio. Olha, como eu disse, se não fosse a ajuda, né, dos voluntários, e nesse momento eu quero me dirigir aqui ao pessoal do Engenheiros Sem Fronteiras, estaria andando em círculos, porque a gente não tem recurso financeiro, a gente tem força de vontade, a gente tem ideias que, junto com outras ideias, acaba virando um projeto, mas a gente não tem recurso financeiro. Por exemplo, quando o Engenheiros Sem Fronteira chegou, a gente ainda não tinha álcool. Álcool, quando o Engenheiro Sem Fronteira doou a primeira remessa de álcool, o álcool era mais caro do que o petróleo. Você está entendendo? Então, E não estava tendo nas não estantes, estava né? tendo em canto nenhum, não estava tendo nos Desde comércios, o início. entendeu? Pois É, é, então isso isso ajudou muito, porque a gente conseguiu distribuir esse álcool aí de forma regular para os trabalhadores, entendeu? Então, a ajuda da ONG, nesse caso o Engenheiro Sem Fronteiras, é de suma importância nesse momento, porque é um grupo que dá visibilidade para o que está acontecendo, né? E também mostra que é possível a gente se unir para um objetivo de ajudar, né, as pessoas que mais precisam no momento. Quando as pessoas me questionam com relação a eu estar na rua, tal, me expondo, olha, eu poderia muito bem estar em casa, porque até então o meu serviço ainda está garantido. Mas eu seria omisso se eu visse o que está acontecendo dentro da comunidade e, como líder comunitário, ficar de braços cruzados. Então não dá. Mas eu também não faria nada sozinho, né? Eu costumo dizer e vou dizer sempre que nós somos elos fortes e importantes numa corrente do bem que só cresce e se fortalece a cada dia. Então toda ajuda é bem-vinda, né? E o pessoal é um pessoal que trabalha de forma correta, né? E a gente recebe essa doação e procura aqui também fazer o máximo para que pessoas mesmo que estão precisando que recebam essa doação. Júlio, assim, é muito bom ouvir isso do você falando, assim, acho que todo mundo aí da rede deve estar aí acompanhando aí, feliz, assim, com o seu comentário. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha e a gente ficou muito feliz de estar, feliz, assim, né, é um momento triste, mas, assim, feliz de estar estreitando esse laço com você aí do Morro Papagaio, de, assim, todo mundo comenta, assim, Júlio é uma pessoa abençoada e a gente está muito feliz de estar fazendo essa parceria com você, assim, e é uma coisa importante. Acho que a gente, como organização, assim, sem fins lucrativos, uma ONG, e ser humano, isso não é nada que a gente está fazendo, assim, a gente está aí construindo junto. É um trabalho, assim, a gente está fazendo agora um trabalho de assistência básica mesmo. Não, geralmente, assim, a gente como organização, assim, Rede Sem Fronteiras, o que a gente gosta de fazer? Construir o projeto junto com a comunidade, de estar ali, construir projeto de engenharia, tornar essa engenharia acessível. Mas, assim, nesse momento, a gente saber como ser humano, esse trabalho de formiguinha é importante, sabe? A gente está dando assistência para essas pessoas também poderem ficar em casa. A gente sabe, assim, o trabalho que vocês estão fazendo, a necessidade hoje da comunidade. Então, assim, feliz com o seu comentário, mas é um trabalho de formiguinha. A gente está muito feliz de estar trabalhando com você. Assim, gosto falando de dar visibilidade, porque é triste até hoje ter que dar visibilidade, sabe? Ela já deveria ser vista há muito tempo, as favelas, e ter auxílio, mas é muito bom, assim, ter esse comentário, assim, ser positivo quanto a gente. Assim, a gente fica muito feliz e eu agradeço aqui em nome de todos, com certeza. Depois você vai poder ver os comentários aí de todo mundo mandando coraçãozinho para você e tudo. Júlio, você já comentou aqui um pouquinho, assim, sobre outras iniciativas que estão acontecendo no Morro, mas eu acho também que é o momento de abrir espaço aí para você falar quais outras iniciativas, assim, pontuando, assim, quais outras iniciativas estão acontecendo aí. Bacana também você comentar assim, do trabalho de rede, igual você falou, vocês não estão aí sozinhos, assim, vocês como favelas, assim, conectados, essa rede, você em contato com a Kika,
Kika foi e falou, a gente não tá precisando mais desse chinelo. Júlio, toma o chinelo. Outro dia o Júlio falou assim, o pessoal da Rabiola tá precisando de álcool, Marina. Em vez de dar o álcool pra gente, vocês iam destinar, destina também. Contar também como é que é esse trabalho de rede que vocês fazem aí e das outras iniciativas que estão acontecendo. Então, você tocou num ponto muito importante, porque o que acontece? De repente a gente está recebendo alguma coisa e tem outra comunidade precisando mais, né? Foi o caso do álcool. Vocês já tinham acabado de doar uma quantidade enorme, 80 litros, né? Se eu não me engano. Sim, Foi sim. isso? 80 litros de álcool, né, para a gente, e teria mais uma quantidade para vir, e o pessoal pedindo, né, teve logo no início das cestas, o pessoal também, que é um outro projeto que chama Espalhe Cesta, doou para a gente uma quantidade bacana de cesta, depois queria doar mais, a gente direcionou lá para a Rose, no Morro das Pedras. Teve uma menina agora há pouco também que queria da 98, né, da Silvinha da 98, doar cesta, a gente direcionou para Portelinha, no Olhos d'Água, que é uma comunidade também que precisa ser assistida. Hoje mesmo uma pessoa fez contato lá para entregar máscaras lá. Eu acho que a gente tem que dividir a razão, entendeu? Eu acho que é importante a gente dividir a razão, a gente não pode querer tudo só para a gente. É importante entender que tem outros lugares também que precisam no momento mais do que a gente, e foi assim com a Kika, e quando ela distribuiu o chinelo para a gente, ela viu que a gente precisava de fazer algumas coisas aqui e a gente fez, entendeu? A gente fica até muito feliz, assim, porque aqui que a gente iniciou uma parceria com ela para a gente reformar o espaço lá no Cafezal, que acontecem diversas ações, e assim, se Kika ou alguém tiver contato com a quem estiver ouvindo agora, já conversei com ela, mas assim, não para o nosso trabalho, porque infelizmente a gente teve que parar. A gente está muito triste, que a gente já estava bem avançado, mas que a gente vai voltar aí com esse projeto com tudo. Júlio, eu acho muito importante para você falar, eu acho que algum amigo seu mandou aí, não sei se você está acompanhando, para você falar sobre Eu Amo Minha Quebrada. Pediram aí para você falar, estou interrompendo as perguntas para você já responder essa. Pois é, então, o Movimento Livre Eu Amo Minha Quebrada foi uma forma de burlar algumas burocracias, né? Como presidente de associação, eu enfrentava muita burocracia e muita gente querendo fazer acontecer, tanto de fora quanto de dentro da comunidade, mas tinha muita burocracia. Então, o Movimento Livre Eu Amo Minha Quebrada, ele já tem um tempo que ele foi criado, né? Eu criei ele com essa ideia de trazer parceiros mesmo para agregar valores dentro da comunidade e para ajudar a mostrar a favela de fato como ela é, né? Então a gente atua aqui em vários projetos na área da educação, saúde, cultura, lazer, esporte, assistencialismo, tudo isso com o objetivo de promover a cidadania, né? E de mostrar que o Morro do Papagaio é um lugar como outro qualquer. Eu não troco o Morro do Papagaio por lugar nenhum nesse mundo, entendeu? Por isso que o nome chama Eu Amo a Minha Quebrada, porque aqui a gente ama o Morro do Papagaio, e é isso. Quem tiver ideias, quem tiver projeto depois dessa pandemia aí, né, não sei como é que vai ser, mas a gente está de portas abertas, né? Aqui é um lugar que todo mundo é acolhedor. Claro que tem uns problemas aqui, outros problemas ali, mas qual lugar que não tem problema? Acho que aproveitando aí um ganchinho aí da sua fala, Júlio, que eu até tinha colocado para te perguntar e estava quase esquecendo, se você quiser também trazer um pouco da sua visão. Aliás, antes da gente fazer essa, a gente finalizar as perguntas, deixa eu fazer mais uma aqui e a gente volta para isso de novo. A pergunta que o pessoal tinha montado aqui também. Se você tem visto a colaboração espontânea, assim, não institucionalizada entre os Nossa, moradores. conseguiu. Foi difícil, mas foi, Júlio. Se você tem visto, né, essa colaboração espontânea entre os moradores e também aproveitar também para você já responder como que está a atuação aí, não sei se diria bem a polícia, mas está rolando um carro de som, alguns carros mandando as pessoas ficarem em casa, as duas aí. Então, no começo a polícia estava pedindo o pessoal se organizar. Hoje o pessoal, né, está entendendo melhor como é que funciona, então tem evitado na medida do possível. Logo quando mandou o decreto do prefeito de proibido entrar nos comércios sem máscara,
eu consegui com o Instituto Wilson Chagas imprimir uns cartazes com o decreto, preguei nos comércios aqui na rua comercial, que é a mais movimentada, as moradoras do morro, todo tipo de 3 em 3 dias, eu entrego máscaras descartáveis nos comércios, para que a pessoa que vai comprar, ela não precise voltar para casa de mão vazia, entendeu? O que roda mesmo é o nosso carro de som aí, que a gente consegue o financiamento aí, né? Aproveitar aqui, mandar um alô aqui, um abraço, meu amigo e parceiro Guilherme Silveira, está nos assistindo aí, é uma pessoa que tem nos ajudado muito, não é de hoje. Eu quero ressaltar uma coisa, você falou a questão da espontaneidade aí, eu nunca vi, é a primeira vez que eu vejo o número enorme de pessoas, moradores da comunidade doando, moradores da própria comunidade também doando. Né? O comércio, alguns comércios sempre nos ajudou com doações em época de eventos e tudo, mas eles têm doado, mas pessoas, tipo assim, comuns, pessoas que você não imaginava que doaria, está doando, e impressionante que, além de elas entenderem que elas podem ajudar o próximo, uma questão de confiança naquilo que a gente tem feito, entendeu? Não é qualquer trabalhador da favela que vai, por exemplo, tirar R$ 100 e dar para o cara falar que compra aí o que você quiser para quem está precisando, entendeu? Então eu fico muito grato com esse reconhecimento, essa questão de confiança, né? É porque o meu objetivo com essas ações é promover o bem e mais nada. Mas eu acho que é um momento muito de reflexão e de união nesse momento. E é bom ver as pessoas se unindo, igual você falou. É muito válido. Júlio, vou finalizar para uma das perguntas, pessoal, que a gente já está anotando, que o pessoal está enviando aí. Acho que trazer um pouco do seu olhar de como que você acha, como que você imagina, né, a comunidade depois dessa pandemia, como que você acha que os impactos que já estão acontecendo podem perdurar, como que você imagina isso a quebrada depois dessa pandemia? Olha, então, sendo bem sincero, menino, e com todo respeito à pergunta, tipo assim, eu não tenho pensado muito, né, de como vai ser, Tá até mesmo certo. porque, Ninguém tá, né, Júlio? pois Você já tinha pensado em alguma coisa? então, mas a gente pensa que vai ser diferente, né? E tomara que a gente encontre todo mundo lá na frente, né? Mas as pessoas precisam ter consciência de que isso não é só uma gripezinha e de que isso não é só mídia e de que isso não é só política. De qualquer forma, se for só mídia e política, tem gente morrendo. Nós vamos entrar na fila, né? Não pode. Então é importante que as pessoas se respeitem e respeite o próximo e cuide das crianças, dos idosos que estão saindo para a rua. Pergunto, eu saio aqui na região que eu moro, aqui nos becos que eu conheço, saio perguntando às pessoas do que elas precisam, principalmente os idosos, os que eu conheço. Então, se você aí está na rua, está no corre, vê se tem alguém aí, algum idoso perto da sua casa precisando de alguma coisa e faz esse corre, né? Sobre o futuro, eu tenho uma frase que é o seguinte, enfrente o presente, porque em frente está o futuro. Não tem Boa, como você, Júlio. não tem como você pular, né? Uma escada, tem 5 degraus, não tem como você pular do primeiro para o quinto. Pode ser que uma queda grande, então você tem que subir degrau por degrau. Ô, Júlio, vamos aproveitar que você está inspirado. Então, antes da gente entrar nas perguntinhas, você não quer cantar aí uma palhinha aí do rap de Fica em Casa, não, pra gente? Te peguei de Não, surpresa aí, menina, eu sei, pegou de mas vai que você quer surpresa. falar. Pegou de surpresa. Deixa eu ver se eu lembro, porque, na verdade, a letra é minha e do MC Jonathan. Mandar um salve para ele aí, MC Jonathan. Ele, além da... A gente fez a letra e ele produziu, né? Deixa A eu ver próxima a aqui. gente marca então uma live com o MC Jonathan também. O de MC Jonathan. Eu até fiz uma com ele esses dias para trás. Vou cantar fora do ritmo, para me lembrar a letra. A gente não está aqui
para criar pânico não, queremos apenas alertar para o mal que está no mundão. É invisível, parece inofensivo, mas na realidade é o nosso próprio inimigo. Estava lá do outro lado, chegou aqui de mansinho, o coronavírus. É tipo ser alfininho. Para a favela é complicado mudar suas ações, mas na medida do possível siga as orientações, procure e fica em casa. Eu sei que vai dar um jeitinho. Cuide bem das nossas crianças e também dos nossos velhinhos. Evite aglomeração. Lave bem a mão. Todo cuidado aí, de pouco falamos de coração. E para finalizar, agora tem que usar máscara. É importante. Ô, Júlio, eu até parei aqui para dar palminha de você também no comentário. Obrigado. Receba minhas palminhas. Ó, bora então para as perguntas que o pessoal enviou aí. Eu vou ler aqui primeiro. Tem uma caixinha de perguntas. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Consigo. Vamos lá para essa primeira aqui. Ó. Como está a situação das pessoas idosas na comunidade? Você chegou a comentar aí um pouquinho. Se você quiser falar mais alguma coisa? Então, os idosos têm alguns teimosos, né? Eu puxo a orelha, eles escondem de mim até, você acredita? É sério. Tem alguns que escondem de mim porque estão sem máscara. Eu puxo a orelha mesmo, mas a maioria está em casa. Minha mãe mesmo está em casa, minha coroa. Um beijo, mãe. Estive lá ontem de longe, né? E a gente, com os idosos, a gente tem um cuidado especial, né? Tem alguns teimosos, viu? Eu falo que o catavéi tá passando, eles racham o bico. Deixa eu ver mais uma pergunta então para você. Deixa eu ver. Ó, sintonizada, hein, gente? Nem vi a pergunta, mas a Carla tinha acabado de pedir para você lançar um rap aí, o trechinho do seu rap. Então é bom que essa daí você já até respondeu, Júlio. Acabou que foi. Pergunta assim, não sei se eu acho que você já comentou também, mas se você quiser também reforçar aí para a galera, quais os principais itens que as famílias estão precisando na comunidade? Olha, então, alimentos não perecíveis, né, e kit de higiene e de limpeza. Eu acredito que se continuar com isso mais 1 ou 2 meses, até quem nunca precisou de uma cesta básica, igual eu já tenho visto, vai precisar e pode precisar. Então, toda ajuda é de suma importância nesse sentido, né, de uma cesta básica, alimentos não perecíveis e kit de higiene e de limpeza. Não, ótimo. Aí, ó, galera, quem também quiser ajudar por fora, quiser entrar em contato Arthur! com o Júlio. O Arthur tá a avó dele, Dona Marisita. Um beijão, Dona Marisita. Miliano na favela. Júlio, mais pergunta aí para você, ó, calma. Acho que é mais um resumo. Qual que é um resumo assim? Porque eu acho que todas as perguntas você já falou, mas se você quiser compilar assim para já deixar a mensagem gravada aí para todo mundo. Qual que é a maior dificuldade que você está encontrando atualmente aí devido ao Covid, assim? Se você quiser fazer um compilado, apesar de... A maior dificuldade que a gente tem encontrado aqui, além do que já foi dito, é a questão dos desacreditados, né? Essa é a maior dificuldade. As pessoas que não acreditam no risco que ela pode estar trazendo, né, para a comunidade ou para ela mesma, né? Júlio, desculpa que eu estou lendo aqui para eu conseguir controlar também o nosso tempo. Acho que tá. Também acaba que você já citou um pouquinho também, né? Que o Flávio perguntou como controlar a comunidade no impasse entre ficar em casa sem trabalhar, sem dinheiro para sustentar a família e o risco de contaminação. Então, esse é o grande problema também, né? Porque muita gente precisa trabalhar para sustentar sua família. Muita gente não conseguiu o benefício da bolsa, da cesta, porque o nome da criança não estava cadastrado. Muita gente não conseguiu o merenda, o Bolsa Merenda, porque não estava no Cade Único, alguma coisa do tipo. Tem gente em análise até hoje sobre o auxílio emergencial. Então, é essas pessoas que a gente busca atender na medida do possível, doando a cesta básica, doando leite. A gente também consegue, em alguns momentos, um vale gás, mas isso é muito raramente, né?
E às vezes eu fico chateado porque tem pessoas que não precisam e fica me enchendo a paciência. É, Falei. pronto, falei. É, Júlio, você já até comentou aqui com a gente, já dividiu aqui em outro momento, né? Mas a França está aí perguntando: o Morro do Papagaio enfrenta problema de abastecimento de água? Como que está essa questão aí para por vocês? incrível que pareça, tem umas 2, 3 semanas que a água vai e volta, a água vai e volta. E engraçado, engraçado não, assim, né? Você já tinha comentado com a gente que isso não Você tinha, não sumiu aí, acontecia. hein? Eu estou tentando ajeitar aqui, mas pode ir falando. O importante aqui é você nesse momento, Júlio. Voltei. Que você tinha comentado com a gente que a comunidade, né, do Morro Papagaio não sofria, né, com essa falta de abastecimento de água, então vocês já estão passando por esse problema aí. Agora há pouco mesmo teve até uma reportagem falando, né? Porque eles não avisam que vai fazer a manutenção ou que vai fazer qualquer coisa na rede e desliga. E o que acontece? Nem todo mundo aqui tem caixa d'água. Eu mesmo sou um que não tem caixa d'água. Entendi. E vocês já entraram em contato com o PAS, assim, vocês estão precisando de ajuda nesse momento, É, alguma coisa, que a gente aproveita que tem outras pessoas aí, cheio de ideias aí, para ajudar todo mundo aí. a gente entra em contato sempre, né? Porra, falar com eles, pelo menos quando eles for desligar a água, para eles avisar, ué. Pessoal, se cuidar, encher os baldes. Antigamente a gente enchia os baldes. Não, né? A gente conversa aí também em outro momento aí, a gente também, para a gente tentar te auxiliar de alguma forma, Júlio. A Bielana perguntou também aí nos comentários como que faz para doar brinquedos para vocês. Assim, acho que você está tendo alguma restrição, Júlio, que é até importante. Assim, no início da campanha, minha irmã queria muito, ela se preocupou muito assim, na questão das crianças em casa, como que faz para as crianças interagirem, né, nesse momento, que é difícil, igual você falou, a brincadeira dela geralmente é na rua. Então, assim, nesse momento, o que vocês estão gostando de receber? Assim, o que você acha que é importante? Ela perguntou de doar brinquedos, mas às vezes você já fez a questão do desenho. O que você acha que é importante? Então, tudo que interte uma criança, a gente acha importante ter esse momento, né? E os idosos também, palavra cruzada, esse tipo de coisa. O que a gente Palavra tem, por cruzada exemplo, você também gosta. a gente ganhou os brinquedos, foi sexta-feira, né? Então eles ficaram também de molho até hoje. Hoje que a gente começou a distribuir. E alguns brinquedos a gente passa o álcool e tira da caixa também, né? Apesar de que esses brinquedos já estavam guardados há muito tempo, que a pessoa ia fazer uma ação, né? E acabou que não teve como. Mas, enfim, qualquer tipo de doação para fazer para os adolescentes também, se tiver, porque tem muitos adolescentes na rua, né? Os meus estão querendo pular até o muro aqui. Já vai que Tá aí. Então Mas a aqui. gente, Deixa eu só a ver. Júlio gente. César, Cadê? Davi, vem aqui. 1 minuto. Cuidado aí com a gambiarra, hein? Só 1 minuto que eles estão vindo aqui. Cuidado aí com a gambiarra. Cadê o Júlio César? Ô, Júlio, Tá no Free Fire. Daqui a pouco eles aparecem. O outro só fica no Free Fire. E um no É a Tecoline e forma o outro dele no de Free interagir, Fire. ó. É. O outro não quis aparecer, não? Não, eles vão aparecer aí. Um foi chamar o Bom, outro. Daqui a pouco eles estão aí. Mas enfim, vamos é, embora lá. é até o momento da gente, né, fazer um papel assim de blogueirinho agora, né, Júlio? Foi a primeira live que eu fiz, não tem costume, mas ó, tem o link aí embaixo pra gente doar, vai direto para o Benfeitoria, viu, gente? Para abraçar a comunidade. Então clica, salva o link e qualquer coisa tem na bio também do SFBH. Em relação ao Júlio, seja o blogueirinho aí, solicita aí, ó, pessoal. Quem quiser doar brinquedo, revistinha para colorir, interação para os idosos e para as crianças e adolescentes, tá o Júlio aí, Instagram do Júlio aí, quem quiser já entrar em contato direto com ele. Ou então, se quiser entrar em contato com a gente também, né, Júlio? Que a gente está fazendo um controle. Sim, a gente está junto nessa aí, né? Então, se for mais fácil entrar em contato com vocês aí, vocês estão ajudando a gente aí, então fiquem à Porque vontade, né? que a gente está articulando, né, Júlio? Uma logística para a gente não estar aí toda hora também, expondo também, sendo risco de contaminar vocês também. Então, gente, a gente faz
A gente vê quem está querendo doar, a gente anota tudo numa planilha para a gente fazer um controle. Ó, quando juntar uma certa quantidade, a gente conversa com o Júlio e dá um jeito de lá para deixar com ele. Enquanto seus filhos não aparecem aí, Júlio, avisa eles que faltam 5 minutinhos. Espera aí, só um minuto. Fiquem... vai lá. Davi e Júlio César. Vai acabar a live aqui. O pessoal tá querendo ver vocês aqui, ó. Gente, a nossa campanha, enquanto o Júlio não volta, a nossa campanha acaba dia 14 de maio. Então, aí, ó, tá até esquecendo que dia que é hoje nessa quarentena. Então, faltam 3 dias para acabar, assim. A gente tá tentando atingir aí 10 mil reais. Tá faltando, né, galera? Me ajuda de engenheiros, mas são 2 mil reais. Então, bora aí ajudar a gente pra gente conseguir ajudar aí o Morro do Papagaio. Quem não puder doar, gente, é tranquilo. Compartilha pra gente, porque às vezes fala aí pro brother, em vez de comprar uma cervejinha, doa aí 10 reais pra gente. Tá, olha aqui. Aqui, ó. Pode olhar aqui. Aí, ó, voltou. Eu cheguei aqui. Não tira o celular da... Esse é o Júlio César. Colégio Júlio César. Aqui é o Davi, ó. César, Parece aí, ó. tira aí o celular, Júlio César. Parece aí, não chegou não. Esse é o Davi aqui. Ei, Davi, Esse beleza? no Pecoline e o outro no Free Fire. Tá todo mundo tímido aí. Esse aqui é o Davi e o outro é o Júlio César, né? Olha aí, gente, prazerão aí. Morreu? Ah, morreu. Acho que eles não estão nem te ouvindo, Júlio, porque você tá com fone de ouvido, eu tô dando prazerão aqui. Aqui, morreu, Prazerão. morreu. Morreu no Free Você Fire? dá um tchau. Morreu no Free Fire. Ai, ficou bravo. Garoto. Ficou bravo, morreu no Free Fire. Tem 3 minutos, ele vai te xingar depois desses 3 minutos aí. Acho que nesses 3 minutos, antes da gente terminar também, acho que não me veio à mente, não anotei quem fez essa pergunta ou quem sugeriu, na verdade, pedi para você falar de outro projeto muito bacana, é o Pontapé Inicial. Acho que foi o Guilherme. Você tem contato? Você conhece? Guilherme é um parceirão aí da gente. O Pontapé Inicial é o seguinte, eu vou resumir, o Pontapé Inicial é um projeto de futebol, né? Mas não é aquele futebol escolinha e tal. Eu identifiquei que no Morro tem vários projetos de futebol, mas nem todos os meninos jogam, porque são os pernas de pau, são os meninos que, tem os meninos que são, né, acima do peso, tem os meninos que têm algum distúrbio mental, né? Então, eu juntei essa galera, um projeto de inclusão social, chama Pontapé Inicial. Então, todo mundo pode jogar bola aqui, só não pode brigar. E aí a gente consegue doações de chuteira, a gente conseguiu uma doação de uniformes e bolas, muita bola e uniforme bacana com o pessoal do... Nossa, me perdi, falou a memória aqui. O pessoal que faz uma tatuagem. Nossa, esqueci. Depois eu vou lembrar. Às vezes doaram. Esqueci o nome. Só para te avisar, né, Júlio, para a gente não sair do ar do nada, falta 1 minuto e 24 segundos. Eu queria também te apresentar uma pessoa que ajuda muito aí a gente aí, do Engenheiros Sem Fronteiras, como uma parceira, assim, minha irmã, muito fã sua, tá aí também acompanhando todos os detalhes, me ajudou aí para montar a live com você. Essa é a Júlia, que é sua fã, Júlio. Ah, Júlia, prazerão. Prazerão e muito obrigado pela força aí que vocês estão dando pra gente, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado a você. Que é isso? Ela é essa fã aí também. Falou, Júlio. Falou. Um abraço. Se vê na rua aí, no São Pedro, você não confunde não, viu? Que uma é uma, outra é outra. Uma outra é outra. Aqui, Júlio, quer falar uma frase aí final? Gente, eu já me despeço, vou deixar a última fala sendo do Júlio para ele fechar com a frase de impacto dele inspiradoras, viu, gente? Tchau, tchau e muito obrigada. Júlio, fica com você a última frase em 30 segundos. Poder para mim é poder ser útil e ter riqueza é ter amigos de verdade. Um abraço, fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigadão aí por terem participado. 14 segundos ainda tem fala, Júlio. Obrigadão você aí, porque você conduziu bem, viu? Foi a primeira e morrendo de vergonha, né, Júlio? Todo mundo ansioso.